Uma colega mandou uma pergunta ontem, eu achei bem interessante compartilhar. Ela está com uma paciente com alinhadores invisíveis, já no meio do tratamento, fechando uma mordida aberta e também descruzando dentes. Enfim, a pergunta dela foi em relação a uma colega que não usou odontologia miofuncional nesse atendimento. E veio uma dúvida dela porque no meio do tratamento com alinhadores invisíveis, essa paciente começou a apresentar apertamento e dores nas articulações, dores de cabeça, aquelas dores relacionadas ao apertamento. E perguntou qual que era a minha experiência em relação a isso. E aí eu respondi e achei interessante compartilhar, porque tem muita gente nova que começou a me seguir depois dos últimos congressos e depois das últimas divulgações. Então, eu comecei respondendo ela dizendo que qualquer paciente que apresenta uma má oclusão, por menor que seja, por mais simples que seja, essa má oclusão já denuncia uma disfunção respiratória e muscular. E, independente do método de correção, ou seja, de ortodontia ou ortopedia que for utilizado no paciente, vai precisar uma hora ou outra tratar as disfunções respiratórias e musculares que causaram. Por quê? Vai ter recidiva se não tratar e também vai otimizar o resultado do alinhamento e nivelamento, uma vez que as disfunções respiratórias e musculares não apenas causaram a má oclusão, como também elas vão acabar recidivando, se elas persistirem lá, a hora que tirar o aparelho. E muitas vezes você pode falar, mas se eu colocar o contenção para sempre, ou ela vai ficar obrigatoriamente dependente de contenção para sempre, ou às vezes, pior, com contenção também pode recidivar. Então, eu respondi à colega que o ideal seria que ela tivesse tratado já desde o início dos alinhadores, entrar com um MyoBrace, e falei para ela que existe da linha B, MyoBrace B, a gente vai ter o B1 e o B3 que se encaixa muito bem nos alinhadores. O B1 de forma inicial, porque ele é mais maleável, ele vai se adaptar a arcadas mais atrésicas ou com um desnivelamento mais importante. E o B3 mais para o final, porque ele é um pouco mais rígido e provavelmente ele não entraria, não se adaptaria a um alinhador que esteja sobre arcadas muito desalinhadas. E então eu falei para ela que é importante todo e qualquer paciente que apresenta má oclusão que sejam tratadas essas disfunções respiratórias e musculares. Não só porque eles causam a má oclusão e pode recidivar, mas também porque eles podem perpetuar um problema de disfunção temporomandibular que não está sendo observado e tratado, que é o caso dessa paciente. Então, ela entrou com alinhadores, manifestou aí um bruxismo e um apertamento porque as disfunções não foram tratadas. Mas ainda dá tempo, na metade do tratamento, falei para ela dos aparelhos indicados para isso com alinhadores, que seria o B1 ou o B3, mas eu indico o B1 para o paciente que não tratou ainda, além dos exercícios e todo o protocolo miofuncional que eu sempre falo. E, além disso, a importância da avaliação miofuncional é identificar se esse paciente já tem sinais de DTM. Geralmente, na fase adulta, já tem desenvolvimento. E eu me surpreendi, tratando com a miofuncional, de ver a quantidade de crianças que também têm má oclusão e já apresentam a disfunção temporomandibular, ou está em fase inicial, apenas com estalidos, ou já está com dores musculares. E é muito interessante, muito importante, porque as crianças não relatam dores musculares no pescoço. Elas não percebem, mas quando a gente faz a palpação, elas estão bem doloridas. E aquele sinal de olhinho apertado quando a gente faz a palpação é o sinal mais característico de uma dor verdadeira.
Então, voltando para a questão do diagnóstico miofuncional antes de todo e qualquer tratamento, nem que seja um tratamento clínico, ela é muito importante para a gente identificar e tratar as disfunções que estão por trás de problemas que a gente nem imagina que esse paciente já apresenta. Então, eu estava falando de má oclusão, falei de DTM, bruxismo, e agora eu vou pular para ronco e apneia. Então, também, muitas vezes o nosso paciente já apresenta ronco e apneia e nós, como dentistas, não temos o hábito de perguntar, de avaliar e de tratar. Mas é uma maneira muito gostosa e simples de trabalhar com a odontologia miofuncional, o ronco e a apneia. Eu falo que eu comecei tratando por acidente, porque eu utilizava MyoBrace não com essa visão de tratar ronco e apneia, mas meus pacientes começaram a relatar melhora no sono, melhora no ronco e também na apneia. E agora eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu aprendi no último congresso de DTM e que a partir de então tornou-se algo muito que vai ser introduzido dentro da minha clínica com bastante responsabilidade, e eu vou divulgar cada vez mais, é a importância de pedirmos não só a documentação odontológica miofuncional, mas também ressonância magnética das articulações temporomandibulares, porque nós precisamos saber se qual que é a situação desse paciente em relação à posição do côndilo, se ele está anteriorizado, se está recapturando, se não está. Então, a sugestão inicial é pedir a ressonância com máxima abertura de boca, máxima intercuspidação ou em oclusão, e por que não pedir uma ressonância magnética com o MyoBrace em posição, tá? Então fica aqui uma consciência maior. Foi comentado, um professor que mora nos Estados Unidos, nesse último congresso, ele comentou de um caso de um paciente que processou o dentista americano do fato dele não ter diagnosticado a disfunção temporomandibular desse paciente antes do tratamento ortodôntico. E professores famosos entraram como defesa, professores americanos famosos, foi citado o nome, entraram como defesa desse caso, e o colega perdeu o caso e ele foi onerado em $700 mil por conta dele não ter pedido a ressonância magnética, não ter diagnosticado a disfunção temporomandibular desse paciente antes do tratamento, tá? Então, esse vídeo foi para comentar sobre esse caso e abriu outras caixinhas importantes para colegas que ainda não atuam com a odontologia miofuncional. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aqui debaixo desse vídeo ou no particular que eu respondo. Uma ótima segunda-feira para todo mundo e até o próximo vídeo.